Obrigada, senador Valdemir Moca. Relatório. Vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais o projeto de lei da Câmara 56, de 2017, de 2016, na Casa de Origem, de autoria do deputado Raimundo Gomes de Matos, que altera a Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O projeto é composto de 15 artigos. O primeiro deles acrescenta 2 parágrafos ao artigo 2º da Lei 11.350, de 2016, para determinar que, primeiro, é essencial e obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde, ACS, e de agentes de combate às endemias, ACE, respectivamente, na estrutura da atenção básica de saúde e de vigilância epidemiológica e ambiental. Segundo, incumbe a esses profissionais desempenhar com zelo e presteza as atividades. Eu quero dizer que são várias emendas, e por que nós fizemos emendas e não substitutivo? Essa opção foi em respeito ao trabalho do deputado Raimundo Gomes de Matos. E, peraí. Como? Foi ele que fez. Ele é o autor. Espera aí. O relator é o deputado Valdir. Qual o deputado? Pereira. Valdir Pereira. Valdir? Não, Valtemir. Valtemir Pereira. E, principalmente, ao relator Valtemir Pereira, que esteve nessa casa, que contribuiu com explicações sobre várias partes do seu projeto, da sua relatoria, que nós não tínhamos entendido na sua dimensão e necessidade frente ao tamanho desse Brasil. Então, depois de muita conversa, meu respeito pelo relator é enorme. Ele levou meses, ele visitou não sei quantos municípios, e nós aqui temos a obrigação de aprimorar o que é feito, né? Uma casa revisora. Mas eu não poderia fazer um substitutivo e tirar o mérito dele. Então, eu quero parabenizá-lo publicamente pelo excelente trabalho, e agora eu vou ler as emendas que nós fizemos para o aprimoramento. Essas emendas foram discutidas com o Ministério da Saúde, com muitas reuniões com os agentes de saúde e também com nossa equipe, que ajudou a elaborar, pensar e muita coisa ter vidas e vindas até conseguirmos agora apresentar o que vou apresentar. Primeiro, artigo 3º. O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde a partir dos referenciais da educação popular em saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e atenção básica de saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, saúde, promoção social e proteção da cidadania sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Parágrafo 1º. Para fins dessa lei, entendem-se por educação popular em saúde as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do diálogo entre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares, com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. Parágrafo 2º.
No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, é considerada atividade precípua do agente comunitário de saúde, em sua base geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca ativa de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a saúde pública, com consequente encaminhamento para a unidade de saúde de referência. Parágrafo 3º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde em sua base geográfica de atuação. Primeiro, utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. Segundo, detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos às suas atribuições, para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde. Terceiro, mobilização da comunidade e estímulo à sua participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde e socioeducacional. Quarto, realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. A. Da gestante, no período pré-natal, no parto e no puerpério. B. Da lactante, nos 6 meses seguintes ao parto. C. Da criança, com verificação do seu estado vacinal e da evolução do seu peso e altura. D. Do adolescente, com identificação de suas necessidades e motivação de sua participação em ações de educação e saúde, em conformidade com o previsto na Lei 8069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E. Da pessoa idosa, com desenvolvimento de ações de promoção de saúde, prevenção de quedas e acidentes domésticos e motivação de sua participação em atividades físicas e coletivas. F. Da pessoa em sofrimento psíquico. G. Da pessoa com dependência química do álcool, do tabaco ou de drogas. H. Da pessoa com sinais ou sintomas de alterações na cavidade bucal. I. Da mulher e do homem e dos grupos homossexuais e transexuais, com desenvolvimento de ações de educação em saúde para promover a saúde e prevenir doenças. Quinto, realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação, acompanhamento e controle. A. De situações de risco à família, inclusive de focos de vetores transmissores de doenças infecto-contagiosas de interesse para a saúde pública. B. De grupos de risco e maior vulnerabilidade social. A luz, por favor. De grupo de risco com maior vulnerabilidade social por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e educação em saúde. C. Do estado vacinal da gestante, do idoso e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação. Sexto, acompanhamento das condicionalidades dos programas sociais em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS. Parágrafo 4º. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional de saúde da família, são atividades do agente comunitário de saúde assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, desde que o agente tenha concluído o curso técnico e conte com os equipamentos adequados em sua base geográfica de atuação. Primeiro, aferição da pressão arterial durante a visita domiciliar para fins de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos com devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. Segundo, medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar para acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus e segundo projeto terapêutico prescrito pela equipe de atenção básica, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. Terceiro, aferição da temperatura axilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência. Quarto, orientação e apoio em domicílio para a correta administração da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade. Quinto, realização de técnicas limpas de curativo com o uso de coberturas passivas. Sexto, verificação antropométrica. Parágrafo 5º.
No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional da saúde da família, são consideradas as atividades do agente comunitário de saúde compartilhadas com os demais membros da equipe na sua base geográfica de atuação. Primeiro, participação no planejamento e mapeamento institucional, social e demográfico. Segundo, consolidação e análise dos dados obtidos nas visitas domiciliares. Terceiro, realização de ações que possibilitem o conhecimento pela comunidade das informações obtidas nos levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde. Quarto, participação na elaboração, implementação, avaliação e reprogramação permanente dos planos de ação para o enfrentamento dos determinantes de processo saúde e doença. Quinto, orientação de indivíduos e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito da atenção básica de saúde. Sexto, planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações de saúde. Sétimo, estímulo à participação da população no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações locais de saúde. Por favor, não estou conseguindo ler. Baixinho seria ótimo. Desse, no artigo 4º, incluído na Lei 11.350, de outubro de 2006, pelo artigo 4º do projeto de lei da Câmara 56, a seguinte redação. Artigo 4º-A. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da educação popular em saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações. Primeiro, orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental por controle de vetores, de outras ações de promoção de saúde e do uso de medidas de proteção individual e coletiva para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. Segundo, planejamento, programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde de forma articulada com as equipes de saúde da família. Terceiro, notificação dos casos suspeitos de zoonoses à unidade básica de saúde de referência e estrutura de vigilância epidemiológica em sua área geográfica de atuação. Quarto, identificação e encaminhamento para a unidade de saúde de referência de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionadas a fatores ambientais. Quinto, realização de campanhas ou mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Desse ao artigo 4º-B, é outra emenda agora, desse ao artigo 4º-B, incluído na Lei 11.350, pelo artigo 5º do projeto de lei da Câmara 56, a seguinte redação, abro aspas, artigo 4º-B. Serão observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador, notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames periódicos de saúde ocupacional na execução das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Próxima emenda. Desse é o artigo 5º da Lei 11.350, de 2006, alterado pelo artigo 6º do projeto 56, a seguinte redação, abre aspas. Artigo 5º. O Ministério da Saúde regulamentará as atividades de prevenção de doenças, de promoção da saúde, de controle e de vigilância a que se referem os artigos 3º, 4º e 4º-A e estabelecerá os parâmetros dos cursos previstos no inciso 2º do caput do artigo 6º, no inciso 1º do caput do artigo 7º e no parágrafo 2º desse artigo, observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 1º. Os cursos a que se refere o caput utilizarão os referenciais da educação popular em saúde e serão oferecidos ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias nas modalidades presencial ou semipresencial durante a jornada de trabalho. Parágrafo 2º. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias deverão frequentar cursos bienais de educação continuada e de aperfeiçoamento. Próxima emenda. Desse é o artigo 6º da Lei 11.350, alterado pelo artigo 7º do projeto de lei 56, a seguinte redação. Artigo 6º, entre aspas. Segundo, haver concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.
Terceiro, haver concluído o ensino médico. Parágrafo 1º. É vedada a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica a que se refere o ensino primeiro do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica que se refere ao inciso 1º do caput desse artigo, que deverá, primeiro, observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Segundo, considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais. Terceiro, flexibilizar o número de famílias e indivíduos a serem acompanhados em face das condições de acessibilidade local e vulnerabilidade da comunidade assistida. Parágrafo 3º. A área geográfica que se refere ao inciso 1º do caput desse artigo será alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou de membro de sua família, sujeito a ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Parágrafo 4º. Em caso de aquisição da casa própria por agente comunitário de saúde fora da área geográfica de sua atuação, será excepcionalizado o disposto do inciso 1º do caput desse artigo, mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado na forma do regulamento para a equipe de saúde da família atuante na área onde está localizada a casa adquirida. O parágrafo 5º, quando não houver inscrito candidato com o requisito previsto no inciso 3º do caput, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Próxima emenda. Desde o artigo 7º da Lei 11.350, alterado pelo artigo 8º do projeto de lei da Câmara número 56, a seguinte redação. Entre aspas, artigo 7º. O agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Primeiro, haver concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Segundo, haver concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. Quando não houver inscrito com o requisito previsto no inciso 2º do caput, poderá ser admitida a contratação de candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 2º. Compete ao ente federado responsável pela execução dos programas a definição do número de imóveis a serem fiscalizados pelo agente de combate às endemias, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são os seguintes. Primeiro, garantia de condições adequadas de trabalho. Segundo, consideração sobre a geografia e demografia da região, com distinção de zona urbana e rural. Terceiro, flexibilização do número de imóveis em face das condições de acessibilidade local. Próxima emenda. Desde aos artigos 7º-A e 7º-B, incluídos na Lei 11.350, pelo artigo 9º do projeto de lei da Câmara, número 56, a seguinte redação. Terminando. Artigo 7º-A. Não será exigido aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias a conclusão de, primeiro, ensino fundamental se estavam exercendo as atividades em 5 de outubro de 2006. Segundo, ensino médio se estiverem exercendo as atividades na data de publicação desta lei. Artigo 7º-B. Cursos técnicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias poderão ser ministrados nas modalidades presencial e semipresencial e seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Próxima emenda, desse artigo 10 do projeto de lei da Câmara 56, a seguinte redação. Artigo 10. O artigo 9º-A da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o artigo parágrafo 3 como parágrafo 5º. Artigo 9º. Entre aspas, parágrafo 2º. A jornada de trabalho de 40 horas semanais exigida para a garantia do piso salarial previsto nessa lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica ambiental e combate às endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação e será distribuído em, primeiro, 30 horas semanais para atividades externas de visitação domiciliar, execução de ações de campo, coleta de dados, orientação e mobilização da comunidade, entre outras.
Segundo, 10 horas semanais para atividades de planejamento e avaliação de ações, detalhamento das atividades, registro de dados, formação e aprimoramento técnico. Parágrafo 3º. A carga horária estabelecida nos incisos 1º e 2º do parágrafo 2º deste artigo poderá ser excepcionalizada em casos de campanhas ou mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos ou em ações de combate a surtos epidêmicos. Parágrafo 4º. As condições climáticas da área geográfica de atuação serão consideradas na definição do horário para o cumprimento da jornada de trabalho. E a próxima emenda, desse é o artigo 9º, dígito H, incluído na Lei 11.350, de 2006, pelo artigo 12 do projeto de lei da Câmara 56, a seguinte redação. Entre aspas, artigo 9º-H. Será concedida indenização de transporte ao agente comunitário de saúde ou ao agente de combate às endemias que realizar despesas com locomoção para o exercício de suas atividades, conforme disposto em regulamento. Esse é o relatório. E teve no decorrer, para conseguirmos chegar ao entendimento, deu para trocar muitas ideias com os agentes de saúde. Eu levei esse programa de saúde da família e mais os agentes em São Paulo quando prefeita. Mas a conversa com eles foi me mostrando, eram lideranças, evidentemente. É um trabalho muito árduo, é um trabalho sol a sol, é um trabalho pouco reconhecido. Os coletes são desbotados. Eu percebi essa nuance e concordei. Né? Os coletes são desbotados, o salário não é um salário alto. E, agora, essa observação, eu tenho essa preocupação também, porque eles estão sendo agora imbuídos de novas responsabilidades, que vai ser uma responsabilidade a mais. Mas acredito, pelo que pude sentir, né, que essa vontade de aprender e melhorar é muito forte, né? E então eu penso que o que nós vamos ter que nos preocupar é com esses cursos bienais, que esses cursos sejam realmente de qualificação, que eles levem realmente substância de aprendizado e conhecimento que possa fazer diferença na ponta. E isso nós vamos ter que talvez conversar com o ministro da Saúde para garantir cursos realmente muito bons. Essa é a minha preocupação, é essa. Deles irem até acho que vão, porque percebi essa vontade. E seus elogios ao Valtenir Pereira e ao médico, eu não sabia que Raimundo Gomes de Matos tinha esse... Ele foi deputado com você, Moca? É um colega médico. É um colega médico. Mas, pela amplitude do projeto, dava para perceber que era uma pessoa que conhecia profundamente. O relator escolhido na Câmara foi outro que se dedicou profundamente, né? Então, aqui não tinha o que fazer do que também se dedicar profundamente, muito menos do que eles se dedicaram, porque já estava muito pronto o projeto, muito bem elaborado. Mas, acho que sim, porque é a função da Casa Revisora. Você tem a sua vivência como gestora, mas também você é um profissional da área da saúde. Eu vou conceder a palavra para a senadora Fátima, e aí Vossa Excelência, na condição de relatora, e o senador Eumano também, faz aí as considerações que julgar necessárias. Senadora Fátima Bezerra. Fátima, posso fazer o que você estava fazendo gentilmente ali? Eu vou pedir aos senadores que estão nos assistindo, nós precisamos de mais um senador para poder aprovar simbolicamente, que é o necessário, e para poder tramitar mais rápido, com a presença aqui de todos os agentes de saúde, muito ansiosos para que isso aconteça. Então, nós vamos pedir aos senadores que ainda não deram a sua presença para virem aqui. Senadora, informação que eu tenho é que o senador Ronaldo Caiado já se encontra a caminho para que possa finalmente dar o quadro. Senadora Fátima Bezerra. Bom, eu quero inicialmente aqui
saudar a senadora Marta pelo relatório que apresenta, ao mesmo tempo aqui saudar os agentes comunitários de saúde de combate a endemias, através da CONAX, por mais uma vez a lição de maturidade que a categoria demonstra, né? Quando, enfim, sem abrir mão de maneira nenhuma daquilo que é o essencial, que é nós termos a condição de dar mais um passo em prol da valorização salarial e profissional dos agentes comunitários de saúde, mas de terem, né, se colocado abertas ao diálogo e, portanto, resultar hoje nesse consenso aqui, senadora Marta, nesse entendimento que vai ser exatamente a aprovação do projeto. E desde já eu faço aqui um apelo, né, primeiro, de que nós possamos levar em regime, que Vossa Excelência possa pedir já regime de urgência como presidente da comissão, para que nós possamos levar o mais urgente possível ao plenário. Aprovar no plenário da nossa casa, ele volta para a Câmara e, associado a isso, ou seja, após a aprovação do projeto de lei, senador Eduardo Amorim, senador Eumano, aí, outro apelo aqui à bancada do governo, é que o governo não vete, porque, infelizmente, né, nós tivemos o desconforto, né, e o dissabor ano passado, que foi, depois de toda a luta, aprovarmos o projeto de lei. A senadora Marta, inclusive, votou favorável no plenário, e o governo, e o senador Moca também, todos nós, aprovamos por unanimidade, e o governo vetou. E foi um veto tão cruel, tão inadequado, que nem se tocaram. O veto foi publicado, inclusive, no dia do agente comunitário de saúde. Mas, enfim, o que eu quero aqui, senadora Marta, primeiro é isso, e sei que Vossa Excelência se empenhará, né, como presidente da comissão, como autora, inclusive, do relatório, Vossa Excelência vai se empenhar para que, aprovado, chegou o senador Ronaldo Caiado, que, com a presença dele, daremos o quórum, perfeito. Mas é isso, primeiro é isso, levarmos para o plenário, né, regime de urgência. Segundo, o empenho da bancada do governo para que o governo não vete de maneira nenhuma. Segundo, quero aqui destacar, senador Moca, que, veja bem, o que nós estamos votando aqui é muito importante porque diz respeito à questão da jornada, das condições de trabalho, a questão da formação, a questão da indenização e etc. É sempre bom lembrar o papel dos agentes comunitários de saúde e como eles nascem, né? Eles nascem exatamente dentro do contexto da necessidade da educação popular em saúde. Os agentes comunitários de saúde de combate a endemias, eles têm um papel, né, muito importante, um papel muito estratégico, porque, como o senador Eduardo Amorim já disse aqui, são eles que estão no dia a dia, cotidianamente, chova ou faça sol, tenha poeira ou não, com jaleco desbotado ou não, tá entendendo? Ele está lá todo dia. Eu sempre dizia, senadora Marta, que o Estado brasileiro tinha uma dívida muito grande para com esses profissionais, porque, veja bem, a regulamentação do exercício profissional deles só veio se dar depois de 2003. Só depois de 2003. Inclusive através de uma proposta de emenda à Constituição de autoria do então deputado do PT, Maurício Randes. Eu já era deputada federal e tenho muita alegria, me permita aqui fazer o registro, né, da bancada do PT ter sido sempre muito presente nessa luta. Não estou dizendo que as outras bancadas também não foram, tanto é que sempre a gente tem aprovado as matérias legislativas que dizem respeito aos agentes comunitários de saúde por unanimidade, senador Eduardo Amorim. Mas, por dever de justiça, eu
quero aqui ter o direito de registrar a marca do PT na luta em prol dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. E dou dados. A PEC que regulamentou o exercício da profissão foi de um deputado do PT. O primeiro projeto de lei que tratou do exercício da profissão dos agentes comunitários de saúde foi de um outro deputado do PT, o deputado Paulo Rocha. E eu tive a alegria, senadora Marta, de ter sido escolhida também, à época, enquanto deputada federal, para ser a relatora de uma outra proposta de emenda à Constituição, que foi para instituir o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. E foi a própria categoria, né, quem me convocou para essa luta. E me convocou baseado na experiência que eu já tinha tido quando da minha participação no Fundeb e na Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional do magistério. Porque a regra que norteia o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, ela é semelhante à luta que nós travamos para instituir o piso salarial nacional do magistério e depois a sua regulamentação através da Lei 11.738. Mas quero, inclusive, dizer que essa luta ainda está em curso, senadora Marta, porque, infelizmente, o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde não vem sendo respeitado, uma vez que não tem a garantia do reajuste. Para Vossa Excelência ter uma ideia, o piso foi aprovado em 2014, em 2014 apenas, 2014. Como não há uma política de reajuste do piso, ele simplesmente está congelado. Ele deveria ser hoje em torno de 1.335. Por isso que nós temos também uma proposta de emenda à Constituição em tramitação nesse exato momento na Câmara dos Deputados. Está havendo um grande movimento de caráter suprapartidário para aprovar essa nova proposta de emenda à Constituição para corrigir essa lacuna, que seria dar ao agente comunitário de saúde um instrumento, né, um mecanismo que possa minimamente repor o salário dele. Então, isso é uma luta em curso. Mas eu quero, portanto, concluir aqui, senadora Marta, para destacar aqui no seu relatório alguns pontos que considero muito importantes. Primeiro, a questão da formação e da qualificação, né? É muito importante que a gente avance nesse quesito. Vossa Excelência sabe que não basta só o incentivo do ponto de vista salarial, né? Para que a gente possa ter realmente uma atuação profissional, eficiente e que atenda cada vez mais às necessidades do público e da comunidade. Ou seja, é preciso cuidar da formação. E cuidar significa o quê? Dar aos agentes comunitários de saúde a condição que eles possam fazer os cursos técnicos, que eles possam se aperfeiçoar cada vez mais. Então, está aqui a questão dos cursos de formação e qualificação dos agentes contratados pelo poder público. Depois, a atuação integrada dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A previsão de que essas atividades de planejamento e de formação sejam contabilizadas dentro da carga horária da jornada integral de trabalho. Outro item importante, a presença da Defensoria Pública e do Ministério Público para que atue com vistas a garantir o cumprimento da Lei 11.350, lei que eu também tive a alegria de ser relatora quando deputada federal lá na Câmara dos Deputados. E a presença da Defensoria Pública, do Ministério Público, repito, para garantir o cumprimento da Lei 11.350, quanto à questão da não terceirização ou contratação temporária dos agentes. Eu destaco aqui esses pontos importantes porque, a meu ver, eles constituem exatamente a essência do projeto de lei que ora nós aqui vamos aprovar, ou seja, a questão das condições de trabalho, a questão da jornada e a questão exatamente da formação. Por fim, senadora Marta, quando do debate lá na Câmara, houve lá um entendimento de que essa lei, depois de aprovada, que com muita luta ela vai ser, com muita participação da categoria
e com compromisso aqui dos parlamentares, ela vai ser depois sancionada, esperamos que sim, porque nós vamos ficar vigilantes e Vossa Excelência vai cumprir um papel importante. Depois dela sancionada, queremos aqui fazer uma reivindicação, na verdade, trazer a reivindicação já da Câmara, é que a lei possa ser denominada Lei Ruth Brilhante. A Ruth, senadora Marta, foi a presidente da Confederação Nacional, só Vossa Excelência conheceu, dos agentes comunitários de saúde, uma figura que muito se dedicou, mas muito mesmo, eu sou testemunha disso, muito se dedicou à luta em busca do respeito e da dignidade e da valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate de endemias em todo o Brasil. Muito rapidamente, eu queria só registrar aqui um dos momentos, a meu ver, mais marcante da luta recente dos agentes comunitários de saúde de combate a endemias. Foi quando, do processo de mobilização para aprovação da PEC que regulamentou o exercício da profissão deles, a PEC do então deputado Maurício Randes. Eles chegavam aqui, senadora Marta, com Ruth à frente, e com toda dificuldade. Imagina o dinheirinho que eles ganham, o salário que eles ganham, um salário, né, muito pequeno, um salário muito modesto. Mesmo assim, faziam cotas por esse país afora, chegavam aqui, passavam semanas aqui, ali nos corredores, abordando, né, um a um os parlamentares e aquela dificuldade toda, mas eles não desistiam de maneira nenhuma, não desistiam, e eis que a gente aprova a PEC. E naquele dia, lembro, né, que o plenário lá da Câmara, lotado, e todos nós cantando exatamente o hino nacional, celebrando aquela aprovação da PEC que regulamentou o exercício da profissão deles, porque foi um passo fundamental para que nós estivéssemos hoje aqui dando esses novos passos para avançar cada vez mais. Então, em homenagem à Ruth, trago aqui essa reivindicação e essa proposição que veio da Câmara, que, ao final, a lei sancionada por merecimento, numa homenagem justa, portanto, e merecida a todos os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, a lei seja denominada Ruth Brilhante, que nos deixou há 4 meses, mas as ideias e a luta dela continua presente aqui conosco. Muito obrigada. Férrea. Meu nobre presidente em exercício, Valdemir Moca. Eu sei porque eu dividi com ele ônibus, a chegada dos agentes. Os agentes têm toda uma história. Começaram sendo contratados pela prefeitura, sem nenhum tipo de vínculo. Aí foi uma luta. Um outro deputado federal, eu era deputado, que não é do meu partido, mas o que eu quero fazer também, justiça aqui, é Walter Pinheiro. Era um grande lutador. Aí nós vamos entrar no autor, que é Raimundo Gomes de Matos. Esse, é a alma, Valtenir, que fez todo esse trabalho, essa costura, e agora, com esse trabalho maravilhoso, que é um trabalho da Casa Revisora, e que, pelo destino, pela sorte, caiu na mão de uma senadora extremamente competente e zelosa pelo seu trabalho, que é a senadora Marta Suplicy. De forma que eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto, a senadora vai pedir urgência, e é claro que, assim como da vez passada, aquele veto caiu porque quem estava presidindo a sessão, não quero cometer injustiça, mas muita gente, já era tarde da noite, saiu para comer. Eu sei que foi muito pouco tempo que se deu para votar, mas eu votei pela derrubada do veto, porque eu tenho certeza que o agente comunitário de saúde, como disse Eduardo Amorim, dotado de ferramentas,
é, sem dúvida nenhuma, uma vigilância muito forte. Quando aquela questão de microcefalia, isso tudo isso seria os agentes comunitários de saúde e de endemias, eles se antecipariam. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, eu quero dizer, para finalizar, parabéns, senadora Marta Suplicy. E agora, encerrada a discussão... Senador, quer usar a palavra? Senador Lindenberg. Muito rapidamente, senador Moca. Não. Eu sou suplente da comissão, mas eu fiz questão de vir quando vi o tema que estava sendo discutido e debatido. Você sabe, senador Moca, eu fui prefeito de uma cidade chamada Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E depois de aprovada a PEC que regulamentava a profissão dos agentes comunitários de saúde, eu tive a felicidade de ser o primeiro município do Brasil a efetivar os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, que são, na verdade, meus amigos, porque são trabalhadores que estão perto da comunidade, que conversam com o povo, que visitam a casa das pessoas. Então, não tem nada mais revolucionário para a saúde brasileira do que isso. Então, esses trabalhadores merecem, de fato, todo o apoio. Todo apoio eu falo como prefeito que convivi com eles. E sabe aquelas pessoas que vão na casa das pessoas, que vivem com as pessoas, que veem os problemas, que acabam sendo um pouco de tudo. Né? São profissionais de saúde, acabam desempenhando um papel ali de auxílio àquelas famílias. Então, essa é uma função que tem que ser muito valorizada. Então, eu faço questão de parabenizar o senhor, de parabenizar a senadora Marta Suplicy, que foi relatora desse projeto. Eu acho que é um projeto extremamente meritório. Parabéns a toda a Comissão de Assuntos Sociais. Senador Ronaldo Caiado. Tá bom. Obrigado. Bem, presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse trabalho aqui, ele vem de longa data e, pela mobilização citada aqui pelo senador Moca, não só pela proximidade, mas pela garra, os agentes comunitários de saúde e também de combate às endemias do meu estado de Goiás ficaram muito conhecidos diante da perseverança na nossa luta na Câmara dos Deputados. E teve uma das mulheres que passou a ser uma figura muito emblemática nessa luta, que era a nossa amiga, que infelizmente veio a falecer, Ruth Brilhante. E tanto é, senadora, que quando essa matéria tramitou pela Câmara, vários parlamentares, em homenagem a ela, a disposição seria até de fazer com que essa lei tivesse o nome, tá certo? De uma agente comunitária que foi um exemplo. E a Ruth Brilhante teve essa capacidade, a sua sensibilidade, o seu jeito próprio, a sua maneira meiga, determinada, é uma pessoa extremamente sensível e que conseguia fazer com o seu jeito próprio de uma pessoa humilde, mobilizar e aglutinar apoios em todos os momentos dessa luta. Então, eu quero trazer aqui, porque à época eu estava na Câmara dos Deputados, eu era deputado federal, e trazer aqui esse relato de uma guerreira que foi, como representante dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, é o nome de Ruth Brilhante. E dizer, presidente, que como médico e cirurgião que sou e que acaba de falar o senador Moca também na nossa área, é que ultimamente, temos trabalhado muito no sentido de poder fazer uma medicina que tenha um mínimo de prevenção. E eu não... Encerrada a discussão, em votação, senhoras senadoras e senhores senadores, que antes, porém, a senadora quer deixar para agradecer depois da aprovação, né? Então, senhoras senadoras, senhores senadores,
que aprovam o relatório e o projeto, consequentemente, da senadora Marta Suplicy, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, ele vai ao plenário do Senado. Gostaria de fazer umas considerações finais. Primeiro, todos aqui se manifestaram de forma tão positiva em relação aos agentes de saúde e todos conhecem tão de perto a luta que não podia ser diferente. E realmente eu gostaria de acentuar uma última frase do senador Caiado, que esse trabalho preventivo, principalmente no século XXI, as pessoas se dedicam mais à prevenção, porque aí é que está realmente a possibilidade de nós termos menos doenças, também, consequentemente, menos despesas com medicações e menos internações. E o trabalho de vocês, falando aí para vocês aí presentes, que são os guerreiros que batalharam aqui nessa casa e fizeram horas e horas de reunião, é fundamental nisso. Também o senador Amorim colocou por muita propriedade a questão das ferramentas, da qualificação. Isso nós temos que ter um comprometimento aqui da CAS de buscarmos essa qualificação com o Ministério. Pode ter certeza que eu também vou me empenhar em relação a isso. O senador Caiado mencionando o Hospital de Barretos, que também acho que é um exemplo. Eu estive essa semana no Hospital do Câncer em Jaú, o Amaral Carvalho, e lá é exatamente este resultado fantástico. Não tem óbito por câncer de mama, porque na região toda, porque há o sistema de prevenção, né? E isso mostra, mais uma vez, é concreto, né? Tendo prevenção, as pessoas não morrem das doenças que hoje estão morrendo. Então, é tão importante o trabalho de vocês nesse sentido também. Depois, eu acredito que nós vamos ter uma sanção muito rápida, nós vamos ter uma aprovação muito rápida no plenário. O presidente Eunício tem sensibilidade para esse tema também, e eu acho que teremos essa unanimidade para não necessitamos nem de urgência, irá muito rápido eu acho exatamente por todos concordarem da importância que vocês têm. Também gostaria de agradecer todos os técnicos do Ministério da Saúde, que se debruçaram muitas horas com também o pessoal do meu gabinete, agradecer principalmente o Fabiano e o João pela dedicação que tiveram, que foi enorme, né? E a vocês, que nem um minuto esmoreceram, e quando davam o entrave, tiveram sempre o bom senso, a maturidade da gente tentar ver como é que a gente ia resolver, cede aqui, tira aqui, põe ali, fala com o Ministério, e por isso eu acho que também nós não teremos nenhum problema na sanção. E agora vamos à parte mais importante. A senadora Fátima foi quem primeiro levantou o nome da lei para ser a Lei Ruth Brilhante, depois foi seguida pelo senador Caiado. Eu, infelizmente, não conhecia essa senhora, mas pelo exposto pela senadora Fátima e senador Caiado, eu acredito, principalmente por ela ser uma agente comunitária de saúde, não tem nenhuma dúvida que ela é merecedora de ser, nós termos, como tivemos a Lei Maria da Penha, nós vamos ter agora a Lei Ruth Brilhante. Vamos encaminhar nessa direção e ver como é que tomamos as providências para que isso ocorra. Suposto, quero agradecer ao senador Moca, que levou essa presidência muito bem. Obrigada. Então, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei da Câmara número 56 de 2017, com as emendas número 1 da CAS, de 1 a 9 da CAS. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para prosseguimento da sua tramitação. Eu quero passar a presidência à senadora